Mais um vídeo sobre Tadalafila aqui no canal. Eu acho que eu já fiz uns 100 vídeos sobre esse assunto, porque as pessoas gostam demais também. E a de hoje é bem legal, gente, tá imperdível. Você precisa assistir esse vídeo, principalmente se você é usuário desse remédio, seja para tratar problemas sexuais, para tratar próstata grande, né, que é a hiperplasia prostática, porque nós iremos comentar alguns remédios que têm uma interferência na ação da tadalafila. E tem um até que é proibitivo, né? É uma contraindicação absoluta que você pode até ter queda grave de pressão, infarto, enfim, coisa séria mesmo, né? E para quem não me conhece, eu sou Heleno Paes, médico urologista e andrologista, extrema experiência em prescrever e tratar homens com tadalafila, tá? Então, se você quer saber tudo sobre esse remédio, me segue aqui no canal que você vai encontrar o que você precisa. E a primeira classe de remédios que nós vamos comentar aqui são os antifúngicos orais, remédios para micoses ou outro tipo de infecção fúngica que você tem que tomar comprimidos via oral. Os mais conhecidos aí que podem ter relação ou interferir na ação da tadalafila é o cetoconazol e o itraconazol. Esses dois remédios eles têm aí uma interferência, né, na metabolização hepática da tadalafila e fazem com que esse remédio ele fique numa concentração maior no sangue. E com isso você pode ter uma maior ocorrência de efeitos indesejáveis, como queda de pressão, vermelhidão, dor de cabeça e acabar impedindo que você consiga ter a grande vantagem da tadalafila, que é uma ereção rígida. Então, pacientes que estão usando o cetoconazol ou itraconazol, eles precisam avisar o médico e o médico precisará dar um ajuste aí nessas doses dos remédios para que você não tenha esses efeitos indesejados. E a segunda classe de remédios que também tem uma interferência na tadalafila são os antibióticos macrolídeos, aí exemplificados pela eritromicina e pela claritromicina. E o motivo é similar aos antifúngicos que eu acabei de comentar. Eles também têm uma interferência no metabolismo do fígado e faz com que o remédio, a tadalafila, ela tenha um efeito mais exagerado, causando efeitos adversos. Outros remédios que requerem alguma atenção são os antihipertensivos. Pessoas que têm pressão alta e usam remédios para controlar a pressão, elas podem experimentar uma quedinha de pressão adicional pelo efeito do remédio. Lembrando, gente, que a tadalafila ela interfere muito pouco na pressão arterial. A maioria das pessoas que tomam não vão sentir queda de pressão. Mas aquelas pessoas que usam antihipertensivos, elas podem estar já no limiar de hipotensão, já ali, né, próximo do que elas tolerariam, e aí agregando mais um vasodilatador que é a tadalafila pode ser o que determinará esse efeito nessa pessoa. Então, pessoas que usam antihipertensivos com tadalafila estão tendo queda de pressão, precisam ajustar os remédios para continuar usando o remédio para ereção. E, gente, esses remédios que eu falei agora, eles são muito comuns. Me conta aí nos comentários, você usa algum remédio desses que eu falei? Você já avisou o seu médico que você está usando esse remédio e está associando a tadalafila? Deixa aqui nos comentários. Outra classe de remédios que também merece atenção são os inibidores das proteasas, que são os remédios conhecidos como antivirais, usados amplamente para o tratamento de HIV e outras viroses. Como exemplo aqui eu trago o ritonavir, o atazanavir e o darunavir. Esses remédios também são capazes de potencializar a ação da tadalafila e às vezes deixá-los em níveis séricos altíssimos, 2 a 3 vezes o valor da dose habitual. E aí essa pessoa pode apresentar um risco de apresentar uma complicação muito temida da tadalafila, que é o priapismo, que são aquelas ereções prolongadas que não baixam, causam dor e podem até levar a danos permanentes no pênis. Então atenção aí, pessoal. Também é conduzido com uma redução na dose da tadalafila.
E a próxima classe de medicamentos são os estimuladores da guanilato ciclase. Doutor, quanto nome difícil, hein? Nem me fale, viu, gente? Muitas vezes eu tenho que dar uma colada aqui porque é um nome mais estranho que o outro e muitos remédios desses não são do meu arsenal. Eu sou urologista, né? E a gente está falando aqui de remédios, às vezes, da cardiologia, da infectologia, agora um remédio da pneumologia. Esses remédios aqui, eles são usados para tratamento de hipertensão pulmonar. Olha só, hein? E o principal exemplo é o Riociguat. É um remédio que tem a ação pela mesma via da tadalafila, é um inibidor da fosfodiesterase. E aí eles podem ter uma sinergia de ação também potencializando a tontura, desmaios e coisas do tipo. Aí cabe ao seu médico avaliar se compensa ou não usar a tadalafila nessa situação. E pessoal, se tu conhece alguém que está usando o tadalafila aí, já compartilha esse vídeo que pode ter uma informação preciosa para essa pessoa, hein? E o próximo remédio, aí sim, é um remédio de urologista, remédio para próstata grande, hiperplasia prostática. São os alfa-bloqueadores, representados aqui pela doxazosina, pela tansulosina, pela alfuzosina e outros remédios do tipo. Esses remédios, eles promovem um relaxamento da região da próstata, fazendo com que a urina passe mais fácil, a mijada melhore desses jovens. Entretanto, são remédios conhecidos por ter efeitos hipotensores, e sim, eles podem ter uma sinergia com a tadalafila, causando desmaios, queda de pressão nesses jovens com a associação dos remédios. Não quer dizer que você tome esse remédio quando associar, você vai ter isso, gente. Mas se você experimentar essa sensação usando os dois remédios, o seu médico terá que fazer uma adaptação, ajuste de dose, às vezes espaçar o uso dos dois remédios e vai resolver da melhor forma para você. O próximo remédio que pode interagir é o próprio remédio. Olha só, gente, que coisa doida. Sim, então homens que querem ter super performances, eles começam a fazer coisas da sua cabeça e começam a misturar vários remédios para ereção simultaneamente. Então o cara começa a tomar Cialis, Viagra, Levitra, tudo junto, e aí ele começa a ter o risco da superposição de remédios com a mesma ação. Olha só, hein? Complexo isso. Então essa overdose de vasodilatadores específicos para o pênis simultâneos, eles podem aumentar a chance de priapismo, de hipotensão, rubor e outros sintomas adversos. Então, na verdade, a maioria dos pacientes, ou quase todos, vão usar o remédio em monoterapia, ou seja, teu tratamento é o Viagra, então você vai usar o Viagra. Seu tratamento é o tadalafila, o Cialis, você vai usar o tadalafila, o Cialis. E aí vai. Tem pessoas que lidam melhor com o tadalafila, tem pessoas que lidam melhor com a sildenafila e por aí vai. Ah, mas doutor, o meu médico ele já passou os dois uma determinada vez e tal. Sim, gente, isso acontece. Quando nós temos casos de disfunção erétil grave e que a resposta ao remédio já está muito ruim, muito débil, às vezes nós fazemos com toda a cautela do mundo a superposição de duas classes dessas. Porém, isso é feito sob supervisão médica e com todo o cuidado do mundo, tá joia? Não faça isso da cabeça, tá joia? Procure ajuda. E o último remédio, o mais importante, aquele que não pode deixar de ser falado, é o uso de nitratos. Guarda essa palavra, gente, nitratos. Exemplos de nitratos, gente, eu vou ler a listinha, senão eu vou me perder aqui, tá? Então, ó, Sustrate, Monocordil, Isordil, Nitradisc, Nitroderme, Nitronal, Isocord, vale a pena até ressaltar esses nomes aqui, porque realmente quem usa esse tipo de remédio não deve usar tadalafila. Nem tadalafila, nem sildenafila, Viagra, Cialis, Levitra, nada, não deve. Combinado? Esses remédios são usados originalmente para aqueles homens que têm problema cardíaco, que sentem dores fortes no peito, como se estivessem infartando, a famosa angina. Os nitratos, eles causam uma dilatação potente nos vasos do coração.
que quando associados à tadalafila, essa vasodilatação pode chegar ao extremo, chegando a causar queda do fluxo das coronárias no coração. Isso leva ao infarto. Olha só, trágico, né, gente? Então, usuários desses remédios, esquece esse remédio para ereção, vai falar para o urologista que tem saída para você voltar a ter sexo, tá joia? Mas não usando o remédio. Então, gente, agora, mensagem final, como se proteger dessa gama de remédios que podem interagir com a tadalafila. Você vai agora na sua caixinha de remédios e vai enumerando ali um por um, não só o nome comercial, vê também a substância, o princípio ativo do medicamento. Organize esses remédios, faça uma listinha com o nome direitinho e sempre que for ao médico você apresente essa lista de medicamentos. O seu médico certamente saberá identificar ali possíveis problemas. E se você identificou algum desses remédios na sua lista agora e está desesperado, entre aqui na descrição desse vídeo, já clique no link de agendamento, marque uma consulta comigo, que eu irei já arrumar isso tudo para você, tá? Para você ter segurança quando for fazer sexo usando tadalafila. E mais uma coisa muito importante que eu preciso falar. Muita gente me pergunta se vale a pena comprar o Cialis, a tadalafila original, ou usar o genérico, né? Aquele que é mais baratinho, que vende na farmácia, se teria diferenças em relação a efeitos, em relação a preço. Preço é óbvio que tem, né? E aí eu fiz um vídeo exclusivo sobre esse assunto que vai aparecer agora aí na tela para vocês. E já assista, vale muito a pena, você vai saber tudo sobre essa diferença entre genéricos e titulares, né? Grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.